sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. No programa de hoje, você vai ver um balanço geral sobre as pré-conferências estaduais do Sintese, juntamente com um bate-papo com as professoras Leila Moraes e Lourdes Mendonça de Jesus, que vão abordar, entre outros assuntos, a 14ª Conferência Estadual de Educação do Sintese. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Está no ar a TV Sintese. Boa tarde, está no ar a TV Sintese e esse é o nosso jornal TV Sintese Notícias. Vamos à manchete de hoje. Pré-conferências do Sintese vão até setembro. Para abrir os debates e discussões que estarão na 14ª Conferência Estadual de Educação, o Sintese está realizando as pré-conferências regionais de educação, que vão até setembro. Já foram realizadas pré-conferências nas seguintes regiões: Região Centro-Sul, Região Sul, Região Metropolitana e Aracaju, Região Alto Sertão e Região Baixo São Francisco 2. Anote aí as datas e os locais das próximas pré-conferências. Região Vale do Cotinguiba, data 31 de agosto de 2018, local Praça do Remanso Sem Número, Centro, Maruim, Sergipe. Região Baixo São Francisco 1, data 1º de setembro de 2018, local Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, Rua Bela Vista Sem Número, Centro, Propriá, Sergipe. Gostaríamos de lembrar a todos os professores e professoras que no período de 12 a 14 de setembro de 2018, o Sintese realiza a 14ª Conferência Estadual de Educação, no Yacht Clube, em Aracaju. A conferência é um espaço democrático e coletivo em que professores e professoras filiados ao Sintese e estudantes de licenciaturas poderão trocar experiências, além de debater e refletir acerca dos rumos da educação no estado de Sergipe e no Brasil. Agora, nós vamos ali bater um papo com as professoras Leila Moraes e Lourdes Mendonça de Jesus, que vão fazer um balanço de como estão sendo as pré-conferências e vão falar também como andam os preparativos para a 14ª Conferência do Sintese. Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo bem. Então, eu convidei vocês aqui hoje para que vocês possam falar um pouco para a gente, para fazer um balanço sobre as pré-conferências que já aconteceram e também para falar sobre a 14ª Conferência Estadual de Educação do Sintese. Pode ser? Claro que pode. Então, ótimo. Leila, vou começar com você. Vamos lá. Fala um pouco para a gente como foi pensar esse evento. Pensar a conferência é pensar em mais um espaço de formação para o professorado sergipano. Um dos momentos que o Sintese vive é exatamente de estar trazendo a reflexão, né, acerca do que é o Brasil hoje após o golpe e as políticas educacionais que estão sendo praticadas ou estão sendo tentadas praticar. E aí pensar a conferência foi pensar nesse espaço para que a categoria, para que o professorado se aproprie da nossa temática, no caso a BNCC, que é o nosso foco, e faça, a partir do espaço da conferência, exatamente um espaço de debate, um espaço de construção e resistência à BNCC. Certo. Lourdes, e você? Como é que você avalia as pré-conferências que estão acontecendo pelo Estado? Avalio positivamente. Assim, nós estamos acompanhando as pré-conferências das regionais e estamos observando que a participação, ela acontece de várias formas. Por exemplo, em algumas regiões, o número de participantes é um pouco menor. Em outras,
um número maior. A exemplo do Sertão, Nossa Senhora da Glória, que o número de participantes foi 400 professores, e com belíssimas contribuições, todos assim se mostraram muito interessados no tema debatido. As pré-conferências, elas são um debate prévio, né? Um debate prévio da temática da conferência para o professor já chegar lá por dentro do assunto, digamos Isso, assim. Exatamente. É uma espécie de provocação. A gente vai, faz a provocação e estimula o professor a participar da conferência propriamente dita, que será realizada em setembro, de 12 a 14, no Yacht Clube de Aracaju. Inclusive, assim, a gente convida os professores para participar. As inscrições poderão ser feitas através do www.sintese.org.conferência ou na sede do Sintese ou através das subsedes. Sim. Os espaços, tanto da pré-conferência como da conferência, são espaços de troca entre os professores, né? Sim, a troca de experiência, né? O que Lourdes traz para a gente, dessa participação ativa dos professores nas pré-conferências, é o que tem nos dado maior, assim, ênfase, inclusive, na nossa disposição, né, Lourdes? Para que a conferência seja um espaço ainda muito melhor do que as pré-conferências estão sendo. Lourdes trouxe o exemplo do Sertão, na quantidade de pessoas e nas contribuições, mas nós tivemos outros espaços, não com tantas pessoas presentes, mas que a contribuição do debate político acerca da temática da Base Nacional Comum Curricular, através da introdução feita por Silvana Bretas e feita por Elza Ferreira, foram contribuições maravilhosas, né? A forma como os professores se colocaram nas pré-conferências, mostrando que o fazer pedagógico no chão da escola é que dá sustentação real para a construção de um currículo vivo, que currículo não é apenas o elencar das disciplinas. Currículo vivo é viver a realidade da escola. Currículo vivo é conseguir você aliar ou trazer o conteúdo do conhecimento sistematizado, né, cientificamente, mas aliar esse conteúdo à realidade do aluno, à realidade do contexto escolar. Há um corte, né, dessa realidade, desse abordar dessa realidade. Exatamente, né, porque o que a gente vem discutindo é exatamente isso. Nós sabemos que a BNCC, historicamente, ela já estava prevista. Ela está na Constituição de 1988, ela está na LDB, né, ela está no Plano Nacional de Educação. Mas o que a gente queria era, através de congressos, da participação popular, da sociedade civil organizada, estar discutindo como fazer uma BNCC que não fique restrita à questão conteudista, mas que também garanta a diversidade, garanta a presença da vida da realidade. Em caixas, né? Perfeito. Robozinhos. Exatamente, né? E isso a gente tem visto nas nossas pré-conferências, né? A gente tem acompanhado esses debates, a gente tem acompanhado a participação ativa dos professores nos espaços da pré-conferência, exatamente mostrando, olha, o meu fazer pedagógico, a partir da discussão coletiva do projeto político-pedagógico da escola, é muito maior do que o que vem a ser o que está proposto na BNCC. O tema dessa 14ª Conferência do Sintese é a resistência do magistério público diante do golpe, BNCC e padronização curricular. Qual a importância, né? Vamos falar um pouco desse tema, né? Já está falando aqui da importância, mas vamos falar o que vocês acharam dessa temática. Esse momento que a gente está vivendo, né? A importância de estar trazendo esse debate para os professores. Essa temática ela é emergente, porque assim, o documento está aí, está sendo imposto para que as escolas aceitem e executem, os professores, né, no caso. E se a gente não fizer um estudo, não realmente nos colocar, nos posicionar, é o que vai acontecer. Isso é o início do desmonte da educação pública. O MEC ele tem falseado, inclusive, uma consulta popular, né? Ele tentou fazer isso no dia 2 de agosto. Isso em relação já à base nacional, através da reforma do ensino médio, para as escolas específicas de ensino médio. A nossa temática, ela abrange não só a questão do ensino médio, mas o falso
né, momento que ele disse que houve a consulta popular da construção da base do ensino fundamental. Isso é o mais grave, porque ele abriu no site do MEC uma consulta virtual, né, que diz que teve milhões de acessos, mas ninguém teve a reciprocidade da informação. Eu posso, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse entrado no site, tivesse olhado o documento e tivesse feito a contribuição. Que resposta eu teria se a minha contribuição foi aceita ou não? Quem definiu no virtual que a minha contribuição lá seria efetiva? Os mais interessados no assunto, que são professores, estudantes, pais, funcionários da escola, eles são, mais uma vez, colocados de lado. Não né? foram ouvidos. Não foram ouvidos. Infelizmente, né? Isso tem sido uma constante quando a gente trata da educação, né? A partir do golpe de 2016. A gente está tratando aqui especificamente da educação, mas o golpe ele traz um cenário muito mais amplo. A educação ela é frontalmente atingida, é o setor mais atingido. Exatamente, né? O que a gente tem a partir de 2016 com o golpe estabelecido, né? A partir do impeachment de Dilma e posteriormente com a tomada do governo por Michel Temer, foi agora exatamente esse deslanchar de políticas exatamente para estar afetando a educação pública, principalmente, a saúde e a assistência. E aí a gente vem no bojo exatamente dessas discussões todas e para pensar que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é um fato isolado nesse processo. Porque às vezes, como a gente está falando... Ela faz parte de um projeto. De um projeto, de uma concepção de sociedade. De segregação. Isso é que precisa... Né? Exatamente. Ela não é um documento para proporcionar uma base comum, e sim para segregar, para separar ainda mais, acentuar ainda mais a questão de classe, porque assim, separa o filho do trabalhador, não é dado a ele o direito de estudar, ele será limitado, porque se a escola pública vai seguir essa base nacional curricular, a rede privada, ela vai oferecer o que o seu cliente pagar. O que é exigido pelo Enem, porque o Enem vai continuar exigindo todas as disciplinas. Então, passa uma falsa ideia de que o aluno ele vai poder escolher o que ele quer estudar. Então, assim, pouco importa se ele vai escolher estudar nada, porque assim, o objetivo é esse, o filho do trabalhador é para continuar servindo, não é para ele avançar intelectualmente, transformar a sua vida através da educação. A ideia não é essa. Então, assim, na concepção, é a segregação. É manter uma ordem social onde quem domina continue no seu setor de dominação. Exatamente. E quem está na classe do dominado permaneça e não tenha nem a mínima condição de reagir o a filho isso. do pedreiro querer ser Isso, doutor, né? Exatamente. Isso é o que a gente tem que entender. Qual é a grande questão que a gente tem? Quando as pessoas falam, tirou Dilma, entrou Temer, mas assim, minha vida... As pessoas às vezes não conseguem pegar a dimensão do todo, assim, eu continuo trabalhando do mesmo jeito, continuo fazendo minhas coisas do mesmo jeito, mas ele ainda não está se dando conta, na verdade, o que ele está passando a ter de exclusão social. O que é que está previsto ao longo dos próximos anos? Porque os efeitos do golpe, eles não são só os imediatos. Né? A gente vai ter efeitos desse golpe a médio e longo prazo. Nos próximos né? 20 anos... A exemplo da PEC, da emenda. Né? A emenda constitucional, quando ela traz o não investimento nas políticas públicas de saúde, educação e assistência, ela está dizendo, olha, nos próximos 20 anos não esperem que vai ter orçamento maior. Como é que eu vou pensar que daqui a 20 anos eu vou estar com o mesmo orçamento de hoje e a demanda crescendo? E aí, às vezes, o trabalhador, gente, é assim... A gente precisa falar com muita clareza para quem está nos ouvindo nesse momento, para quem está nos vendo nesse momento. Que ele precisa tomar consciência, tomar ciência de que o que a gente vive hoje no Brasil é para a construção de uma sociedade cada vez, como o Lourdes trouxe, segregada, e que dessa segregação seja cada vez mais a exploração do trabalhador. Porque não é para o trabalhador emergir socialmente. Vamos manter as elites, vamos assegurar Exatamente. o seu lugar,
Né? E vamos manter o trabalhador... Exato. Na condição condição subalterna e submissa de trabalhador. Assegurar que seus filhos trabalhem para nós se mantenham assim. Porque a educação é o esteio para isso. Aonde é que a gente tem Você pode um transformar, pulo né? social? Você pode dar um salto social pela educação. Exato, através da educação. Então, eu empobreço essa educação, eu empobreço essa formação nas escolas, para que esse estudante não consiga sequer ter o sonho de ascender socialmente, de progredir, né? Então, essa é a lógica do capital, é manter as escolas na condição, escolas públicas, vale ressaltar isso, né? Manter as escolas públicas na condição meramente de reprodutoras de uma sociedade, onde os dominados continuam submissos e não têm a mínima condição sequer de fazer uma diferença, uma transformação social. Lourdes, você poderia contar para a gente como estão as composições das mesas e dos espaços? Na abertura, dia 12, quarta-feira à noite, nós teremos uma mesa de debate com Jandira, da CUT Nacional, e com o professor Dudu, da CUT Estadual. Será de análise de conjuntura. A Jandira vai fazer a análise da conjuntura internacional, nacional, e o professor Dudu, Rubens Marques, vai fazer a análise de conjuntura estadual. E aí, no dia 14, né, nós seguimos com as mesas da nossa conferência. Pela manhã, a gente vai ter uma mesa muito interessante, que vai estar sendo discutida a privatização e as contras-reformas, né, tanto na América Latina e o estudo de casos no Brasil, onde a gente vai ter os professores André Martins, que já é um velho conhecido nosso aqui, né? Sim. Nos acompanhou em outros projetos, já em outros momentos. E a gente vai estar trazendo também, da Internacional da Educação, a gente vai estar trazendo a professora Gabriela Bonilha, que vai estar tratando exatamente dessa temática. Que a gente precisa frisar, Luana, que assim, a nossa conferência traz como um tema gerador a base nacional, a resistência à base, mas que junto a ela a gente precisa estar discutindo o cenário onde essa base foi construída. Por exemplo, tratar da privatização e das contrarreformas que estão sendo impostas na América Latina e no Brasil é exatamente mostrar que a BNCC é um instrumento dentro desse processo. Dentro, né? Dessa política. Dentro dessa política, exatamente. E à tarde, na sexta-feira, também dia 14, nós teremos uma mesa, que aí a gente está chamando da Mesa de Direitos Humanos e Diversidade, né, que a gente vai estar trazendo o professor Fernando Seffner, vai estar trazendo também a advogada doutora Marisa Rios e a professora Carolina Nozélia, que eles vão estar discutindo exatamente nessa mesa a questão do gênero, da diversidade, né, dos direitos humanos, da questão quilombola. Tema extremamente importante, né? Ainda mais exatamente. Nesse momento que a educação ela vem com aquela educação sem partido, um processo que não se vai poder falar mais, não vai poder se discutir sobre essas questões. Exatamente. E aí, assim, para mim é uma das mesas, todas são, né? A gente tem uma expectativa de que todas essas mesas serão muito boas. Mas, assim, por se tratar de uma mesa tão rica, que é trazendo essa coisa da diversidade que está tão em voga, com essa falsa ideia da ideologia de gênero, que a gente precisa desmitificar essa ideologia de gênero, né, que ela não pode estar sendo propagada. Como você trouxe para a gente essa questão da escola sem partido, que também fere de morte a questão da diversidade, a questão dos direitos humanos, né? Está trazendo a questão quilombola, está trazendo a questão indígena, mostrando que o currículo, isso faz parte do currículo. E que tem que contemplar a essas comunidades também. Eu acho que a gente consegue fechar um ciclo nessa conferência, nesse processo, exatamente de mostrar, a conjuntura que a gente vive no Brasil é essa, a gente precisa resistir a isso. A gente tem uma mesa que vai estar tratando exatamente de que a educação não pode ser privatizada e a gente precisa fazer o currículo ter vida. E o currículo tem vida quando se garante a diversidade presente nele. Muito obrigada, professora Leila. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora Lourdes. Disponha. O programa TV Sintese vai ficando por aqui, mas no próximo sábado estaremos de volta, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.